E aí, meus amores, vocês têm sonhado com a chama de vocês? Vendo hora repetida, nome, música, situações que parecem coincidências, mas que acabam se repetindo de forma muito intensa? Então fica aqui que hoje a gente vai mergulhar no universo dos sonhos e sinais durante a jornada de chama e entender por que isso acontece e o que isso está querendo mostrar pra gente. E se você já gostou da temática do vídeo, fica aí até o final, já dá um like, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Meu nome é Sheila, eu sou terapeuta holística, astróloga e taróloga, me especializo em chamas gêmeas, também estou na jornada, também sou uma chama gêmea. E através dos vídeos aqui do canal eu tento explicar um pouquinho de forma leve e simplificada algumas fases da jornada que muitas vezes trazem confusão, trazem questionamentos. E hoje a gente vai entender por que o universo usa essa linguagem tão única para se comunicar com a gente. A gente sabe que durante a jornada é muito comum termos essas sincronicidades, esses sinais do universo, mas por que a gente passa por tudo isso? Quando a gente entra na jornada de chamas, a nossa alma ela começa um processo profundo de cura, expansão e despertar. E tudo que a gente passa nessa jornada é muito guiado pelos mentores, pela espiritualidade, pelo nosso eu superior. E eles estão num plano mais sutil, né? Eles estão já numa energia mais alta do que a nossa. Então, a forma mais simplificada para eles de se comunicar com a gente é através dos sinais e dos sonhos. Essa comunicação serve para orientar, acalmar, ativar, confirmar ou mesmo preparar para algo que está por vir. Às vezes essas comunicações são respostas, às vezes essas comunicações são confirmações, às vezes são um sinal para que você mude a rota que você está atualmente. E quanto mais você se conecta com o teu eu, com a tua essência, com quem você vibra aqui dentro, mais fácil é para você captar esses sinais e começar a entender aquilo que eles realmente estão querendo dizer. Eu vou falar sobre os mais comuns da jornada, mas como eu sempre gosto de avisar, quando a gente fala de jornada de chamas, a gente tenta trazer o que é similar nas jornadas, mas cada casal de chamas vai ter a sua particularidade, que não acontece com nenhum outro casal. Então fica muito difícil falar tudo de forma muito detalhada e muito específica. Por isso que geralmente a gente fala sobre o que são mais comuns. Um sinal que é muito comum, que eu acho que é o mais comum, é o mais frequente, é justamente as horas e números repetidos, né? 1111, 222, 44, às vezes sequências de 5. Isso são códigos numéricos que a espiritualidade traz que vibram para ativar a nossa consciência. Muitas vezes a gente nem sabe o que é aquilo, fica assim, meu Deus, porque eu tô vendo tanto esse número, porque eu tô vendo tanto essa sequência, mas o nosso inconsciente, a nossa alma entende o que aquilo quer dizer. Por exemplo, eu vou falar do mais clássico, que é o 1111. Quando a gente começa a ver muito 1111, né, essas sequências de 1, está indicando que a nossa conexão está se alinhando nos planos mais sutis. Cada sequência numérica vai ter mensagens específicas. E é importante dizer que eu falei do 1111, mas, por exemplo, dentro das particularidades de cada casal de chama, o que o 1111 significa para minha conexão não vai ser o mesmo que significa para a tua conexão. Então é muito importante também você observar o que você estava pensando e sentindo no momento em que viu o número, no momento em que viu o sinal, o que você estava fazendo, o que estava acontecendo ao teu redor nesse momento. Porque conforme você vai percebendo esses padrões, você entende o que dentro da tua jornada isso quer dizer.
Outro sinal também que é bem comum são os nomes, músicas, lugares e símbolos que remetem à tua conexão, remetem ao teu gêmeo. Você ouve uma música ou que vocês costumavam ouvir, ou que tem muito significado para a tua chama, ou que lembra muito dele, ou que parece que fala com você de uma forma muito específica. O nome da chama que às vezes aparece nos lugares mais aleatórios possíveis, símbolos que são muito específicos da tua jornada. E eu vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos do nome, né? O nome do meu gêmeo já apareceu assim num atendimento que eu estava fazendo para resolver uma situação dentro da minha conta bancária. E aí eu conversando com o atendente confundiu o meu nome e botou o nome do meu gêmeo. Aí depois ele botou, não, desculpa senhora, eu confundi aqui os chamados e etc. E a questão dos símbolos. Um símbolo que é muito significativo para a minha jornada é o símbolo do infinito, que inclusive eu tenho tatuado. Então, quando ele aparece para mim, eu sei qual é o significado. Um outro símbolo também é o símbolo da borboleta, que também na minha jornada tem um significado muito específico. Então, é muito de você perceber esses sinais e tentar entender quais são os gatilhos mentais que isso te provoca. E o terceiro sinal são as sincronicidades e coincidências, que é sonhos muito vívidos com o gêmeo, ou muitas vezes você sonha com ele num dia, no outro dia ele volta para conversar, ou ele aparece observando as tuas redes sociais. Muitas vezes você pensa em algo e o teu gêmeo fala a mesma coisa, ou você está aleatoriamente vivendo a tua vida e alguém perto de você fala alguma coisa que naquele momento você estava precisando ouvir. São sincronicidades que a gente chama de coincidências, mas que não são coincidências. São confirmações energéticas do caminho que a gente está trilhando dentro dessa jornada. E dentro desses sinais, a gente tem um que é muito comum, que eu acabei de falar, que são os sonhos. Os sonhos muito vívidos com o gêmeo. Sonhos que parecem muito reais. E o que é que eles significam? O sonho é o portal de comunicação entre a alma de vocês. Durante o nosso sono, a nossa mente racional desacelera. E aí a nossa alma, a nossa mente intuitiva, ela ganha mais força, ela fala mais alto. Então é muito comum, por isso que é tão comum que venham recados, venham mensagens durante o sonho. Porque o nosso filtro racional, aquele que quer entender tudo, que quer explicar tudo, está desligado. Então é muito comum a gente ter sonhos amorosos com o nosso gêmeo, aquele sonho de estar com ele, que tá tudo lindo, tá tudo em paz, tá tudo maravilhoso. Muitas vezes esses sonhos, eles significam encontros reais que vocês tiveram no astral, onde vocês conseguem se reconhecer sem os bloqueios que a gente tem aqui no 3D, sem os bloqueios racionais. Um sonho que às vezes pode acontecer também é você sonhar com algo muito conflituoso ou muito dolorido. São curas que você está fazendo durante o sono e aí sua mente intuitiva acaba captando aquela imagem de uma ferida, de uma memória kármica, de emoções não resolvidas que estão sendo trabalhadas. E aí a gente tem o sonho, que é o mais difícil de entender, que é aquele sonho misterioso, simbólico, que parece que não tem nada a ver, que não fala nada com nada. E esses sonhos geralmente são portais, são mensagens do nosso inconsciente, do nosso eu interior, do nosso eu superior. E é muito importante que esses sonhos específicos a gente não interprete literalmente, porque nem sempre vai significar o que parece. É muito importante que a gente pare e se pergunte o que é que essa imagem despertou em mim. O que é que essa imagem me mostra sobre o meu momento atual? Por exemplo, uma coisa que às vezes eu vejo que é comum é sonhar com queda ou com água, são os dois mais comuns. Não interprete isso literalmente, eu caí,
Tente entender o que isso despertou no teu emocional, o que isso mostra sobre o teu momento atual. E, como eu sempre falo em quase todos os vídeos, na dúvida, escreva. Porque pode não fazer sentido agora, mas lá na frente pode ser que faça todo o sentido do mundo. E aí, pra gente finalizar esse vídeo, eu queria trazer aqui como diferenciar se é um sinal real ou se é uma ilusão da mente ansiosa, né? A gente sabe que a nossa mente fica muito ansiosa durante esse processo. E sim, às vezes não é sinal, é uma coisa da nossa mente, da nossa ansiedade que fica buscando sinais para trazer uma segurança. Mas eu vou te dizer aqui um segredo muito importante que você nunca mais vai duvidar e você vai saber diferenciar se é um sinal ou se é a tua mente. O sinal verdadeiro vem com uma sensação de paz. Eu sei que é real, eu sei que aconteceu, não sei explicar, mas eu sei que aconteceu. O sinal criado pela mente ansiosa vem com desespero, medo, dúvidas, incertezas, a vontade de controlar tudo. Quando é o sinal do eu superior, ele vem e te acalma, ele traz a sensação de segurança. Quando é da mente, te prende naqueles círculos que você fica, porque eu sonhei isso, o que é que isso está querendo dizer? Meu Deus, que desespero. Então sinta, sinta esses sinais no teu corpo. O nosso corpo, ele nunca mente. A nossa mente pode até enganar, mas o nosso corpo nunca mente. Tá, Sheila, mas e daí? O que é que eu faço com esses sinais, com esses sonhos? Deixa eu começar dizendo, não se apegue. Não se apegue a eles. Observe, entenda o que eles estão querendo te mostrar, mas não se apegue. Sinais não são garantias de união física. Vamos começar por aí. São lembretes, convites, oportunidades para um alinhamento interior. O sinal, o sonho nunca vai ser sobre o outro. Ah, eu sonhei, então meu gêmeo está voltando. Calma. O sinal ou o sonho, antes de tudo, é sobre o teu alinhamento interno. Por isso que a gente fala, anota. Pode ser que naquela hora não faça sentido, mas não deixa passar. Anota, tudo tem valor, tudo vai fazer sentido na hora certa. Toda vez que você receber um sinal ou um sonho, se pergunte o que isso está me mostrando sobre mim, sobre o meu momento, sobre a minha jornada, o que eu tenho para aprender aqui, o que é que isso está querendo me ensinar. E haja sempre em alinhamento. Se o sinal te pede mais entrega, se entregue. Se o sinal te pede que você se volte para você, se volte. Se o sonho está te mostrando uma dor, cure, acolha aquela dor, porque eventualmente tudo vai fazer sentido. E se você chegou até aqui, eu quero que você saiba que você está despertando para algo muito maior do que uma conexão romântica. A jornada de Chamas Gêmeas é um caminho de consciência, de cura, de amor incondicional. E os sinais e sonhos são como pequenos pontos de orientação. Vem para guiar, mas nunca vai substituir a tua própria luz. Aquela luz que você reconhece quando você começa a se curar, quando você começa a usar o teu autoconhecimento. E se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo qual foi o sinal que te deixou mais confuso, que você teve que bater cabeça para entender, ou que muitas vezes você nem entendeu na hora, mas depois aconteceu algo que você fez assim, poxa, meu sonho, poxa, aquele sinal que eu vi. Foi isso, meus amores. Um beijo para vocês e eu vejo vocês na próxima semana.